Esse mês nós estamos no mês da juventude, tem bastante programação para jovem. Você que é jovem, fique bem esperto a respeito disso. Está sendo muito legal e vai continuar sendo, não é? E por isso, por ser o mês dos jovens, a gente está com esse tema, crescendo em maturidade espiritual. Esse tema foi escolhido principalmente por causa dos jovens que estão numa fase de crescimento. E aí, como eles estão crescendo, então nós usamos esse tema, e que na verdade é um tema que serve para toda a igreja, porque todos nós precisamos crescer em maturidade. Isso é um dever de todos nós, ok? E pensando então nisso, vamos falar um pouquinho a respeito hoje do ser pai. Quero falar um pouquinho para os pais, e de uma forma mais específica quero falar também com os homens. Hoje, mais especificamente com os homens. As irmãs hoje vão dar um tempinho, né? Vão ter um pouco de paciência, porque eu queria falar um pouco aqui com os homens. Você que é homem, será que você acha difícil ser homem? Não sei se você acha, né? Será que é difícil? Não sei se você já pensou nessa questão. É difícil ser homem? Eu sei que as irmãs, eu não vou perguntar para as irmãs, porque as irmãs eu já sei o que elas vão falar. As irmãs acham que é fácil ser homem, não é? Isso eu tenho certeza, não tem nenhum, eu tenho absoluta certeza disso. Toda mulher acha que ser homem é fácil. Ser mulher é difícil, mas ser homem é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para as irmãs, que as irmãs talvez vão ficar assombradas com isso. É muito difícil ser homem. Talvez as irmãs se assustem com essa verdade, mas não é fácil ser homem. A prova disso é de que tem muito homem querendo ser mulher hoje em dia. Não é verdade ou não? Por que vocês acham que os homens estão querendo ser mulher? Que é uma coisa muito errada, não é? Homem querendo ser mulher é uma coisa esquisita. E por que acontece esse fenômeno? É porque os homens não estão conseguindo dar conta do recado, né? Não conseguem ser homem, simplesmente. E vão tentar ser mulher, talvez porque eles achem que ser mulher talvez seja mais fácil. Um dia vamos falar sobre ser mulher. Não sei se vai ser eu que vou falar sobre o ser mulher, porque eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, não é? Posso expor um texto bíblico a respeito disso, talvez. Mas o ser homem eu acho que eu entendo um pouco mais, porque já faz um bocado de tempo que eu sou homem, e eu posso dizer que realmente não é fácil. A primeira vez, eu achei bem interessante, eu estava pensando nessa mensagem, e eu me lembrei a primeira vez que eu fui chamado de homem. E vocês sabem que foi um negócio bem legal ser chamado de homem? A primeira vez que eu fui chamado de homem foi no exército. Eu lembro que eu estava numa formação, e aí era o primeiro dia, e era a primeira formação ainda. E aí o sargento chegou lá na frente e falou assim: olha, eu vou chamar aqui à frente e o homem deve vir aqui. E a partir daquele dia, eles se referiam a nós como o homem. Quero que, quando não era alguém específico, né, era uma coisa genérica, então ele se referia à expressão o homem. Eu vou chamar e o homem vem. Quando eu falar, o homem deve fazer isso. E aquilo eu achei um negócio muito bacana, porque ninguém tinha me chamado de homem até então. E eu, com 18 anos, de repente, achei super divertido alguém, né, dizer que eu sou um homem. E, inclusive, me chamar e me definir como homem. E eu iria aprender que ser homem é mais do que divertido. Tem implicações muito importantes e muito, muito sérias. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre um grupo de homens que me deixou assim bastante impressionado. E eu queria compartilhar com vocês a minha impressão, né? A minha perplexidade diante do que está acontecendo aqui nesse texto. Eu estou me referindo a Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, e eu quero compartilhar com vocês aqui um trecho que fala a respeito de homens. Isaías, capítulo 13, versículos 12 até o 16. Esse texto aqui, eu achei ele muito, muito, muito interessante, e ele falou muito profundamente ao meu coração, como um coração de homem. E eu queria compartilhar com vocês, que são meus colegas nessa difícil missão, a respeito desses homens aqui. Diz assim o texto de Isaías, capítulo 13, a partir do versículo 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir.
Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado, será traspassado, e aquele que for apanhado, cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada, e a sua mulher violada. Não é um texto terrível esse aqui, não é? Eu não vou nem pedir o amém, porque esse texto não se fala amém, né? Esse texto a gente fala misericórdia. Vocês perceberam que o texto é um texto muito triste, muito triste. E ele começou falando dos homens, e acabou falando da família, como vocês perceberam. E o final foi muito triste, né? A realidade para a família foi muito triste. Mas vocês perceberam que os homens, aqui o começo do texto falava sobre os homens. Alguma coisa aconteceu com eles viraram tipo gazela. No negócio de homem virar gazela é um negócio esquisito, né? Parece que é aquilo que eu acabei de falar aqui ainda há pouco. Mas enfim, o homem, alguma coisa aconteceu com esses homens, e o resultado para a família principalmente foi algo muito triste. Eu quero pensar aqui um pouquinho com vocês então sobre essa história que Isaías está contando. Primeiramente, vamos localizar o que Isaías está falando aqui no capítulo 13. No capítulo 13, Isaías está falando da Babilônia. Não se refere aqui a homens de Israel, tá certo? O texto, ele se refere à Babilônia. Então, antes da gente pensar mal do texto e pensar mal de todos os homens, o texto é uma profecia contra a Babilônia. Vocês sabem que a Babilônia é um tipo de vilão na Bíblia, não é? Vocês já leram a Bíblia, já leram bastante coisa sobre a Babilônia, e você sabe que a Babilônia é uma espécie de vilão. A Babilônia, ela na Bíblia representa mais ou menos a sociedade civil. A Babilônia, ela é um representativo da sociedade. A gente pode colocar a Babilônia como se fosse o sistema oficial. A Babilônia é mais ou menos como o capitalismo, o socialismo, o comunismo. Isso é Babilônia. A Babilônia é o mundo na maneira como ele se organiza para atender às nossas necessidades. O mundo, ele tem uma certa configuração, né? O capitalismo, o socialismo, existem configurações políticas, o parlamentarismo, e o mundo, ele cria uma organização para atender às nossas necessidades. Então, o mundo vai ajudar você, em algum sentido, a ganhar dinheiro, a ter uma profissão. E você faz isso dentro de uma configuração política e econômica. Essa configuração política e econômica, na Bíblia, é chamada de Babilônia. Por que chama de Babilônia? Porque Babilônia é um inimigo de Israel. A Babilônia foi o lugar onde o povo de Israel ficou escravizado, né? Ficou como escravo durante 70 anos. E o povo de Israel não ficou ruim na Babilônia, ficaram bem. Na verdade, o povo de Israel até enriqueceu na Babilônia. Quando foi para voltar para Israel, depois de 70 anos de cativeiro, o povo tinha enriquecido tanto na Babilônia, tinha ganhado dinheiro, tinha comprado casa, tinha comprado terreno, que o povo não queria mais voltar para a terra. Né? Deus falava para eles: olha, vamos voltar, vamos reerguer Israel, vamos reerguer Jerusalém, vamos levantar o templo novamente, mas ninguém queria. Daqueles que foram para a Babilônia, apenas 10% voltaram, 10% da nação. Quando a gente lê o livro de Esdras e Neemias, que fala a respeito da reconstrução de Israel, o texto fala que quando eles terminaram de construir o muro, a cidade de Israel ficou muito grande, a cidade de Jerusalém ficou muito grande, mas não tinha ninguém morando. As pessoas não tinham gente para morar. Imagina 10%, por exemplo, da população de Suzano aqui. O que vai acontecer? Você vai andar na rua e não vai ver ninguém, não tem ninguém na rua. Né? Porque a população foi toda embora. 10% da população de uma cidade, e olha que em Jerusalém não foi isso, porque as pessoas foram para o campo. Naquele tempo ninguém tinha ideia de morar na cidade. Então vocês imaginam que 1% da população tinha ficado na cidade. A cidade era grande e não tinha gente, não tinha ninguém. Por que as pessoas não queriam voltar? Porque tinham ficado ricos na Babilônia, tinham ganhado dinheiro e agora não queriam mais o trabalho de recomeçar a vida, né? Tinha terra à vontade, tinha cidades à vontade, podia fazer o que quisesse, morar onde quisesse, mas ninguém queria, porque a vida estava muito boa. E por conta disso, a Babilônia, na Bíblia, ela acaba assumindo esse caráter de uma coisa sedutora.
É algo que seduz, você se vende a um sistema, e aí você vive nele, e o sistema te amarra, te prende, e por fim, ele tira a sua fé no Senhor Jesus. Ele tira a sua fé em Deus, ele te afasta de Deus, e aí ele ganha aquilo que a Bíblia chama de esse caráter de mundo. Ele é o mundo. Não que o mundo seja ruim, a Bíblia não diz que é ruim, mas quando ele nos tira do caminho de Deus e nos faz perder o ponto de vista espiritual, aí de fato ele se torna algo muito pernicioso, porque ele nos tira do caminho que nós deveríamos trilhar, que é o caminho de Deus e dos valores de Deus, que estão muito acima dos valores do mundo. Porque o mundo faz mais, né, do que nos dar o dinheiro. Ele nos dá também valores. E essas coisas vão entrando em nossa mente, vão nos dominando e, por fim, elas vão tirar aquilo que nós temos de mais importante, a essência de nossas vidas. Portanto, estamos falando aqui da Babilônia. Quando falou da Babilônia, eu até que não achei tão ruim. Eu estava achando ruim esse texto. Mas quando eu descubro agora que é a Babilônia, até que eu já não fico tão chateado assim. Porque afinal é Babilônia, então a Babilônia tem que morrer mesmo. Não é isso que você pensa ou não? É Babilônia, então Babilônia pode morrer. O que não pode morrer é israelita. Pelo menos para quem lê a história bíblica, tem essa ideia. Claro que ninguém deveria morrer, não é? Mas já que é Babilônia, a gente sempre pressupõe, Deus está falando aqui, está anunciando a derrota da Babilônia. Então não é a derrota de Israel, não é o povo de Deus aqui. Não é um texto que se refere ao povo de Deus, refere-se aos inimigos de Deus, portanto. Melhor, isso me deixa um pouquinho mais aliviado, mas inimigo de Deus ou não, cristão ou não, tenha fé em Deus ou não, eu fico ainda abismado com esses homens, né? Ainda vale a pena estudar, até porque não são pessoas que creem em Deus. A gente pode estudar sob o ponto de vista de que são homens comuns, homens que deveriam ter valores que todo homem tem, crente ou não. Todo homem deveria ter esses valores. E agora, então, com essa ideia em mente, vamos pensar nessa batalha que nós acabamos de ler. É uma cena de batalha. Os versículos 14 a 16 descrevem a batalha. A parte final da batalha. Quando um lado já está vencendo e o outro já está perdendo. Tá certo? Tem uma hora que você percebe na batalha que tem um lado que está ganhando. Aí aquele que está ganhando fica mais animado. E aquele que está perdendo começa a ficar desesperado, porque ele percebe que não vai ganhar a batalha. Provavelmente, aquele que está perdendo, ele coloca na mente de que ele não vai sair vivo dessa batalha. Quem vai perder são os babilônios. Isaías já está profetizando que na batalha entre Israel e os babilônios vão perder. Muito bem, aqui a cena final da batalha. Os babilônios já estão perdendo, essa é a ideia do texto. Isso não aconteceu ainda, claro, isso é uma coisa do futuro. Mas os babilônios já estão perdendo, e aí acontecem duas coisas nesse final de batalha. Primeiro, acontece que as pessoas fogem, né? Quando os babilônios percebem que estão perdendo, eles fogem. Eles vão embora da batalha, correm. E quando correm, o texto diz duas coisas. Primeiro, um grupo é encontrado e morto, porque eu acho que isso faz parte da batalha, penso eu. Quando o exército está fugindo, então aquele que está ganhando corre atrás. Porque você não pode deixar vivo aquele povo. Penso eu que seja esse o raciocínio. Eu não posso deixar o inimigo vivo. Eu preciso acabar com o inimigo. Então Israel corre atrás do inimigo, encontra um grupo de fugitivos e mata o grupo de fugitivos. Isso está no versículo 13. É a primeira coisa que acontece. Ele fala: farei estremecer os céus. Aliás, desculpa, versículo 15. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Então, o primeiro grupo do exército babilônio é morto na fuga. Aqui o Israel corre um pouco mais, alcança alguns deles, ou então sai procurando, né, porque as pessoas não saem correndo, eles talvez se escondam em alguns lugares. Israel encontra, e um grupo do exército babilônio é morto nesse primeiro movimento. Esse movimento dessa procura de Israel dos fugitivos. Israel então mata alguns soldados e uma parte dos fugitivos é morta. Mas uma parte consegue escapar. Uma outra parte volta para a cidade dele. E olha o que acontece. Uma segunda parte foge para a sua terra. No versículo 14 disse isso: cada um será como gazela que foge.
A gazela é aquele animal que corre pulando, né? Quem já viu, ele corre. E aqui vai ser mais ou menos isso. Os homens vão sair correndo que nem gazela. Vão sair correndo e pulando mais ou menos por causa do desespero, penso eu. Eu não critico muito aqui, né? Pode parecer um tanto ridículo, mas o cara está lutando pela sua vida, uai. O que você faria se estivesse lutando pela sua vida, né? Você não choraria que nem um bebê? Não gritaria que nem uma menininha? Ou não pularia que nem uma gazela? Não sei o que eu faria, não é? Mas eu não tiro de todo a razão dessas pessoas. Eles estão lutando pela sua vida. Então eles saem correndo e diz o texto, eles fugirão como gazela que foge, como rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Então, há um grupo que é morto ainda no campo de batalha durante a fuga, e um segundo grupo que é morto depois. Ele consegue fugir, né? E volta, portanto, para a sua terra. Eu queria pensar hoje nesses que fogem para a sua terra. Os que fogem para a sua terra. Com esses, aqueles que morrem no campo durante a fuga, até que não é tão grave. Mas os que voltam para casa têm um fim particularmente triste. Eles acabam morrendo do mesmo jeito, porque o inimigo agora pode avançar, né? Uma vez que eles fugiram, o campo está aberto, eles então avançam livremente, o povo de Israel avança livremente e chega na cidade. Quando chega na cidade, olha o que acontece aqui nos versículos 15 em diante, versículo 16, as suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Ou será violentada. E aqui o texto diz, o que acontece com as mulheres e com as crianças e com a sua casa, vai acontecer diante deles. Os que voltam para casa têm um final particularmente muito triste. Talvez eles próprios vão morrer, né? O texto não dá ênfase à ideia de que eles mesmos vão morrer, mas eu acho que isso é meio que subentendido. Mas antes de morrer, eles têm a infelicidade de ver a sua casa sendo saqueada, os seus filhos sendo mortos e a sua mulher sendo violada. É uma cena absolutamente triste para esses homens que voltam e que fogem para casa. E eu, quando li esse texto, fiquei pensando, por que esses homens fogem para casa? O que esses caras têm na cabeça? Não é? Eu entendo que eles estão perdendo a guerra e já sabem que vão morrer, mas o que um homem deveria fazer nessa situação? Por que será que eles voltaram? Eu fiquei me perguntando e fiquei tentando imaginar essa cena, o que passa pela cabeça desses homens. Uma ideia que me ocorreu, pensando aqui, né, vamos tentar ajudar essa rapaziada aqui, não é? Afinal, também sou homem, eu sei que não é fácil. Vamos ajudar esse pessoal. Eu acho que pode ser, não vou fechar ainda a conta, mas pode ser que esses homens achassem que o inimigo poderia talvez ser misericordioso. Olha na cabeça, penso eu que talvez fosse isso. Quem sabe se eu voltar para casa e eles forem, e quando o inimigo chegar em casa, quem sabe eles não vão ser misericordiosos. Eles contavam com a misericórdia dos israelitas, aqui no caso. Talvez, não é? Quem sabe eles vão ser misericordiosos. O problema aqui é que essa batalha não é exatamente contra Israel. Essa batalha que a Babilônia vai travar, ela é contra os medos, na verdade. E os medos, eles não tinham a fama de serem misericordiosos. Eles tinham muitas características boas, né? E muitas vantagens, mas eles não eram conhecidos pela misericórdia. Os medos eram extremamente cruéis. O versículo 18 tem uma descrição dos medos que fala: os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. E o texto termina falando que os olhos não pouparão as crianças, porque os medos eram assim, eles eram muito ruins, eles eram muito maus. Uma guerra contra os medos é uma guerra contra um inimigo que não tem misericórdia. Então, eu fiquei pensando, será que eles voltaram para casa, esperando que de repente os medos tivessem aqui um repente de misericórdia, um repente de bondade, e de repente eles fossem bondosos? Será que é isso? Os medos não tinham essa característica. Como eu posso entender esses homens?
Eu fiquei lendo o texto e tentando entender o que está acontecendo aqui no texto, e eu percebi duas características nesses homens, e não é a boa fé de pensar que os medos vão ser misericordiosos, não. São duas características desses homens que levaram eles a fugir para casa, e que foi a pior coisa que eles fizeram. A primeira coisa que levou esses homens a fugir para casa foi a covardia. Eles eram covardes, eles foram covardes. O versículo 7 diz, capítulo 13, verso 7, diz: pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. O braço frouxo e o coração derretido, você sabe o que significa. Não precisa ser muito esperto, né, para fazer uma exegese muito profunda, para descobrir o que significa. Braço frouxo e coração derretido significa covardia. O braço frouxo é quando você vê o trabalho e você vê que vai precisar de muita força e você não está afim, eu não aguento, não aguento esse tipo de serviço, e você é covarde, você não se mete nesse tipo de coisa. E o coração derretido é quando você não aguenta emocionalmente aquilo. Você entra num embate com a vida, e nesse embate com a vida você não aguenta o embate. O coração cede. E aí você não quer o embate. Você prefere não se envolver com aquilo, porque você não tem força emocional para lutar contra esse embate. O primeiro problema desses homens é covardia. Todos os braços se tornarão frouxos. O segundo problema, eu vejo, não tem nada a ver com a boa vontade deles em relação aos medos. O segundo problema está no versículo 14, para explicar por que eles fogem. O versículo 14 pode nos ajudar. Cada um será como gazela que foge, e como rebanho que ninguém recolhe. E agora observe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Interessante essa expressão, como Isaías coloca. Eles vão voltar para o seu povo e para a sua terra. É como se na batalha eles lembrassem que eles têm algo. Tem algo para o que eu posso voltar. Tem algo para o que eu posso recorrer. E naquele momento eu vou me agarrar ao que eu tenho. Isso tem nome, isso se chama egoísmo. Egoísmo. Eu vou agarrar aquilo que é meu. E vou ficar com aquilo que é meu. O problema, a gente viu, foi uma atitude muito ruim e não foi uma atitude muito bem pensada desses homens. Eles são egoístas, portanto. E o egoísmo, juntamente com a covardia, foi o que determinou o fim desses homens. Eu não digo nem o fim no sentido de derrota, porque a derrota ela foi prevista por Deus. O que está acontecendo aqui é que aqueles que morrem no campo de batalha, eu não digo nada. Os que fugiram, mas morreram, tiveram um fim menos triste. Mas os que voltaram para casa, esses tiveram um fim particularmente triste. E aqui nós encontramos quem é o culpado? Esses mesmos homens. Eles foram covardes e eles foram egoístas. Só pensaram em si mesmos. Naquele momento em que pensaram em si, esqueceram o que estavam fazendo no campo de batalha, começaram a lembrar daquilo que era deles, para o que é seu, e aí eles falaram, eu vou voltar para tomar o que é meu. E aí, no egoísmo, eles acabaram perdendo tudo, inclusive aquilo que era deles. Eu queria pensar um pouquinho sobre a atitude desses homens, e tirar 3 lições para nós que somos homens, e que podem nos ajudar a cumprir melhor a nossa missão de homem. Primeiro, homens, o que eu quero dizer para vocês a respeito desse egoísmo. O homem não pode ser egoísta. Se o homem vai cumprir o seu papel de homem, ele tem que aprender a abrir o coração para os outros, para a sua família, para os seus amigos, para o seu emprego, a sua profissão. O homem tem que se abrir. Ele não pode ser egoísta. O egoísmo desses homens no campo de batalha fez 3 coisas muito tristes, tanto o egoísmo quanto a covardia. Esses 2 sentimentos, primeiramente, tiraram desses homens o sentido de valor. Eles perderam o senso de valor. Sabe por quê? Porque de repente eles começaram a pensar neles mesmos. Começaram a pensar em si. E quando o homem só pensa em si, aí ele se torna, um problema. O homem não pode pensar em si mesmo. Por exemplo, na sua necessidade básica.
Qual era a necessidade básica naquele momento? Sobreviver. De repente eles pensaram, eu preciso sobreviver. Será que precisa mesmo? Agora a gente está criticando um grupo de homens que volta para a sua terra. O ato deles de tentar sobreviver, fugindo para a sua própria terra, determinou o fim da sua própria terra. Será que um homem deveria pensar em sobreviver? Será? Eu citei para vocês uma música da Simone Guimarães, que eu gosto muito, né? Que fala a respeito de que ela vem de um lugar onde os homens não têm medo da morte. E ela usa uma expressão que eu acho bonita. Ela diz, lá da terra de onde eu vim, um homem não teme o mar. Levanta a vela e vai. Parte para não voltar. Parte para não voltar. Eu fico pensando esse homem beijando a sua esposa antes de partir para o campo de batalha. Ele sabe que não vai voltar. Sabe por quê? Porque esse homem tem um senso de valor. Ele sabe pelo que ele luta. Afinal, pelo que você luta? Essa era a questão que estava em jogo nesses homens. Pelo que eu estou lutando? Pelo que eu estou lutando, vale a pena morrer. Eu tenho que morrer por essa causa. Ele esqueceu, de repente, no campo de batalha, pelo que ele estava lá. O que você está fazendo lá, afinal? O homem perdeu o senso de valor e, de repente, ele começou a pensar na sua fazenda. Foi exatamente o que aconteceu no campo. Espera aí, eu estou lutando aqui, mas eu tenho uma fazenda lá, eu tenho uma casinha, eu tenho uma terra, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Não, eu quero aquilo. Mas ele esqueceu que ele estava lá exatamente defendendo aquilo. E aí ele perdeu o senso de valor. Sabe o que o homem quer? Às vezes ele só quer sobreviver. Às vezes ele só quer alegria. Perguntar para um homem que trai, por exemplo, a sua esposa, o que você queria? Sabe o que ele vai responder? Eu queria alegria. O desejo de alegria nada mais é do que uma perda do senso de valor. Afinal, por qual valor eu luto? Afinal, qual é realmente aquilo pelo que eu devo viver e eu devo morrer? É isso que um homem tem que ter em mente. Eu morreria pelo quê? E se ele responder a essa pergunta, ele vai entender o seu papel de homem. Um homem, ele precisa colocar a sua família acima do seu bem-estar. Isso é de homem. Isso é característica de homem. A família está acima do seu bem-estar. Eu cresci numa família, meu pai ele sempre trabalhou muito. Meu pai foi um pouco distante da gente, eu admito. Mas o meu pai me deu um exemplo incrível de homem. Ele saía muito cedo, ele dirigia caminhão. E eu não sei se é coisa de quem dirige caminhão, que tem que sair muito cedo, né? Porque vai carregar coisa. E meu pai saía 4 horas da manhã. E não era muito incomum, eu dormia na sala, né? Eu não tinha quarto na época. E só tínhamos um quarto para minha irmã e outro para os meus pais. E eu dormia na sala, no sofá. Dormi muitos anos no sofá. Só ganhei quarto quando já era um adolescente. E aí, como havia aquele movimento na cozinha, acendia a luz, era muito comum que eu acordasse 4 horas da manhã, um pouquinho antes de acordar para ir para a escola. E eu nunca me esqueci, meu pai tinha um problema de rinite. E uma cena que eu nunca esqueço, irmãos, um som que ficou no meu coração o resto da vida, e até hoje eu me lembro disso, é o meu pai saindo de manhã e suando o nariz. Minha esposa lembra do meu pai que ele suava muito o nariz. E eu nunca me esqueço, ele saía às vezes naquele frio, um frio de 50 anos atrás, não é? O frio de 50 anos atrás, não é o frio de hoje, 50 anos atrás fazia frio de verdade. Um frio de 50 anos atrás, e ele saía todos os dias, 4 horas da manhã, suando o nariz. E às vezes eu ia dormir e o meu pai ainda não tinha chegado. Eu fico pensando, mas isso trabalhou muito ou trabalhou pouco? Irmãos, o meu pai tinha um senso de valor. Ele estava lutando pela família. Um homem precisa ter senso de valor. A família está acima do seu bem-estar. Eu preciso viver por ela, porque ela é o meu valor. É o primeiro de todos os valores. É isso que constrói um homem. A segunda coisa que esses sentimentos, o egoísmo e a covardia fez com esses homens no campo de batalha, é que tirou desses homens a noção de futuro. De repente eles não pensaram no futuro, pensaram no presente. E por causa de viver o presente, eles perderam o futuro. Não, eu quero um negócio hoje, eu tenho que viver hoje. Eu tenho que ter alegria hoje. Hoje, eu preciso hoje, o negócio é hoje.
Amanhã, Deus sabe o que vai acontecer. Pois é, amanhã eles também sabiam o que ia acontecer. Eles deixaram o inimigo no campo, mas o inimigo chegou na casa deles, na porta, entrou, e a desgraça que eles não queriam acabou acontecendo. Um homem tem que ter uma visão de futuro. Ele tem que pensar no futuro, ainda até muito mais do que o próprio presente. E ele tem que se preparar para esse futuro. Qual é o futuro que você quer para você e para a sua família? Tem muita gente que acha que os únicos desafios do presente são os que importam. Pois eu vou dizer uma coisa para você: você vai viver mais 10, 20, 30, 40, 50 anos. O problema não é só resolver os problemas de hoje. O problema é o que vai acontecer daqui 50 anos. Você pode plantar uma tristeza e colher uma tristeza no futuro que você não imagina o que seria. E olhar para trás e dizer: eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito diferente. O homem precisa saber o que ele deseja para o seu próprio futuro. O que você quer para o seu futuro? Sabe qual é o futuro que você poderia querer? E que eu poderia querer? Primeiro, quero estar com minha esposa no meu futuro. Quero morrer um dia na cama. Olha que coisa linda, né? Raramente isso acontece, mas é uma esperança muito boa. Quero morrer na minha cama com os meus filhos ao meu redor. E quero pegar na mão deles e ver o amor deles por mim, o olhar de amor deles por mim. É isso que eu quero. É por isso que eu luto. Essa é a minha luta. O meu futuro é esse. Irmãos, um homem de verdade, ele há de colocar o seu futuro diante dos seus olhos e há de lutar por isso. Não é só o problema de resolver o problema, não é o presente que importa. De fato, o presente está aí, existem desafios que precisam ser cumpridos, mas o homem que busca uma alegria do presente, sem pensar no que isso vai redundar no seu futuro, está fadado a colher tristezas muito grandes no futuro. Não duvidem de que aqueles que hoje chegaram ao futuro que queriam, sofreram muito para chegar lá. Tiveram que fazer escolhas que só um homem de valor pode fazer. O egoísmo e a covardia tiraram desses homens a noção de futuro. E de repente, eles só pensaram no presente. E por fim, a última coisa que eu quero destacar é que naquele campo de batalha, o egoísmo e a covardia tiraram daqueles homens a noção de responsabilidade. De repente eles perderam a responsabilidade. Eu não sou mais responsável. O soldado babilônico, tudo bem, ele é um soldado babilônico, né? Ele é um soldado babilônico. Mas antes de ser um soldado babilônico, ele é um soldado. Não importa se é babilônico, ele é um soldado. E como todo soldado, ele tem o seu dever. Não é só o israelita que tem dever. O babilônico também tem. Ele fez um juramento. Ele está lutando por algo. E pelo que ele está lutando? Ele luta pela sua pátria. Ele luta pela sua família. Mas parece que esse grupo esqueceu que esse era o seu dever. Proteger a sua família com o custo da sua própria vida. É isso que um homem faz. Um homem protege a sua família com o custo da sua própria vida. Um homem verdadeiro, ele diria sem problema nenhum: eu morreria 10 vezes pela minha família, porque esse é o meu dever. Foi para isso que fui colocado neste mundo. Esse é o sentimento do homem. É engraçado que esses homens fogem. O texto dá uma ideia que eu achei até estranha e até engraçada, né? O texto fala assim: quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças, aqui no versículo 14, cada um será como gazela que foge e como rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua própria terra. Sabe por que eles voltam para casa? Para buscar proteção. Eu falei: mas como é que esse pessoal vai buscar proteção em casa? Mas, gente, que não é um absurdo. O cara vai buscar proteção na casa que ele tem que proteger. Quer dizer, ele busca proteção naquilo que ele deveria proteger. Acho que a mulher podia ver o cara chegando, né? Branco, pálido, né? Que nem uma múmia, olhando aquela criatura e: mas o que você está fazendo aqui? Ah, me ajuda, me põe embaixo da cama aqui. E aí a mulher tem que proteger. Mas como é que a mulher tem que proteger? É o cara que tem que proteger a mulher. Meu filho, é você que tinha que me proteger. Ah, eles vão me matar. Mas como vão matar? Vão me matar, a mulher dele. É eu que vou morrer. Né?
Os seus filhos vão morrer. Cadê o senso de responsabilidade desses homens? Vão buscar proteção em sua própria casa. Mas como é que eu posso ser protegido por aquilo que eu mesmo deveria proteger? Como? Tem muito homem, irmãos, passando a responsabilidade de proteger a família para a mulher. Infelizmente, isso tem acontecido muito em nosso tempo. Talvez por causa dessa liberação feminina, teve suas vantagens e suas desvantagens, como todo movimento histórico. Mas uma das coisas tristes que eu vejo sobre essa nova mulher, essa mulher turbinada que tem hoje em dia, não é isso que se fala? O homem tem que ser turbinado também hoje em dia, tem que ser o tanquinho, né? Porque para competir com a nova mulher, só o barriga de tanquinho mesmo que consegue. É uma mulher muito espetacular. O fato aqui é que essa nova mulher, essa mulher empoderada, como se fala, ela acabou tirando do homem aquilo que deveria ser dele, a proteção da sua família. Ele deveria protegê-la, isso é um papel dele. E ele tem que colocar isso em sua própria ideia. Ele não pode passar a responsabilidade da proteção de sua família para a sua esposa. Deus deu isso para ele. E a nossa oração é que Deus faça dos homens de nossa igreja homens de valor. Nós precisamos disso. A sociedade precisa disso. De homens de valor que assumam mesmo a sua missão de cuidar e de proteger aqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. Não é fácil ser homem. Os homens realmente precisam de oração para cumprir a sua missão neste mundo. É um belo papel, mas muito difícil. E a minha oração é que Deus abençoe os nossos homens. Que Deus nos dê homens e pais responsáveis, que entendam qual é a sua missão neste mundo. Entendam qual é o seu dever. Porque foram colocados por Deus neste mundo. Um homem de valor, ele pensa em sua família. Primeiro a família. Depois eu vou pensar em mim. Esse é o plano de Deus para o homem. Essa mensagem também me toca profundamente. Também me ajuda a me quebrantar diante de Deus e assumir o compromisso que Deus colocou diante de mim. Que Deus nos dê pais assim, pais responsáveis, que cumpram sua missão de pais, de maridos. Foi para isso que Deus nos colocou diante de uma mulher, nos deu filhos, para que nós cuidemos deles. E agora, que futuro você quer para essa família? O que você quer para eles? O que você está disposto a fazer por eles? Nós temos que amá-los. Deus nos deu a responsabilidade de amar essas pessoas. Paulo disse: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Quando Paulo fala como Cristo amou a igreja, ele quer dizer especificamente que ele se entregou por ela. Paulo disse: maridos, amem as suas mulheres a ponto de morrer por elas. Morram por elas. É assim que você deve amar. Que o Senhor nos dê homens assim, homens de valor, homens que amem de verdade suas famílias e estejam dispostos a morrer por elas. Não como esses homens, esses babilônios que no campo de batalha fugiram para sua própria casa. Eram covardes. Que Deus não permita que sejamos covardes. Vamos enfrentar até a morte. Eu estaria pronto para morrer. Nenhum sacrifício é grande demais quando é a minha família que está em jogo. É minha, Deus me deu. E eu vou até o fim com essa luta, até a morte. Precisamos de homens assim,
Que Deus nos dê esses homens. Oh Deus, não é fácil, Senhor. Eu me coloco agora diante do Senhor quebrantado, Deus, clamando por misericórdia sobre mim e sobre os meus irmãos. Mas é o que o Senhor colocou diante de nós. E se o Senhor nos deu essa responsabilidade, o Senhor também nos dará a força para que possamos desempenhá-la, Senhor. O Senhor nos dará a condição de que sejamos homens que realmente te honrem, que realmente faz o que precisa ser feito, que coloca realmente a família no primeiro lugar e que vive pela família, para que enfim, Senhor, a família encontre o futuro que Deus deseja para ela. Dá-nos homens assim, Senhor, dá-nos pais assim. Nós precisamos disso e clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito opere em nós e crie em nós esse perfil, essa característica, esse tipo de humanidade, Senhor, esse tipo de virilidade que só um homem de Deus possui. Eu clamo por mim, pelos meus irmãos, e peço, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, e abençoa-nos, e reveste-nos. Eu clamo no nome do Senhor Jesus. Amém.